Olá pessoal, vamos lá, aqui agora nós vamos tentar mostrar para vocês, como valeu a pena dos senhores terem assistido os vídeos precedentes, Foram 4 vídeos aí abordando o tema princípio da insignificância, noção geral sobre o princípio da insignificância, demonstrando os seus requisitos objetivos e subjetivos. Vimos algumas hipóteses de cabimento ou não cabimento do princípio da insignificância sob a ótica dos tribunais superiores. Analisamos a diferença entre princípio da insignificância própria e insignificância imprópria e demonstramos a distinção entre princípio da insignificância e infrações penais de menor potencial ofensivo, princípio da insignificância e furto privilegiado e princípio da insignificância e furto famélico, Foram esses temas que foram abordados aí nesses 4 vídeos precedentes. Então, quem não assistiu, assistam a esse vídeo para que depois então a gente discuta e vamos ver a aplicabilidade desse tema em provas de concurso público, E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Então vamos lá, pessoal? Vamos ver aqui algumas questões. Então vamos lá, pessoal, olha aqui as questões que eu vou trazer para vocês. Vamos analisar 3 questões aqui de concursos públicos, E só concursos top, Vamos iniciar então com a pergunta, com a questão do concurso de defensor público do Mato Grosso, Exame, concurso público realizado lá pela Universidade Federal do Mato Grosso. Eu precisei fazer algumas adaptações nessa questão para estar mais coerente com aquele tema, com os temas que foram abordados por nós durante esses 4 vídeos precedentes. Então veja lá, olha a questão, bem simples, pessoal. Olha aqui, o princípio da insignificância ou da bagatela exclui a, Então veja, o que está querendo saber essa questão, pessoal? Qual que é a natureza jurídica do princípio da insignificância? E nós demonstramos para vocês, falamos em várias e várias oportunidades no decorrer desses 4 vídeos postados anteriormente, que o princípio da insignificância ou a bagatela própria exclui a tipicidade e mais, não a tipicidade formal, porque continua sendo formalmente aquela conduta proibida, continua sendo um crime, mas exclui a tipicidade material. Então, nessa questão aqui que foi também adaptada, a alternativa correta deve ser a alternativa D de dado, D de dado. Princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Beleza? Próxima questão então. Vamos à próxima questão. Essa questão aqui é uma questão muito boa, retirada aqui, concurso recente, 2018, juiz substituto do estado do Ceará, Sebrasco, antigo SESC, Então vamos lá, pessoal. Olha, o caso concreto que foi dado, a situação concreta, e depois então a gente trabalha com as respostas. Essas respostas aqui não estão exclusivamente voltadas para o princípio da insignificância. Eu vou aproveitar e vou abordar alguns temas paralelos então, tá certo? Mas o foco, princípio da insignificância. Um homem maior de idade capaz foi preso em flagrante por ter subtraído 2 garrafas de uísque de um supermercado. A observação da ação delituosa por meio do sistema de vídeo do estabelecimento permitiu ao segurança a detenção do homem no estacionamento e a recuperação do produto furtado. O valor do produto subtraído equivalia a pouco mais de 1/3 do valor do salário mínimo. Na fase investigatória, constatou-se que o agente do delito possuía condenação transitada em julgado por fato semelhante e que respondia por outras 3 ações penais em curso. Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, vamos aqui, nós vamos dar um enfoque no princípio da insignificância, porque está relacionado com o tema que a gente está abordando, mas na questão vai ter outros temas também que não sejam correlatos, que não sejam exclusivamente o princípio da insignificância.
Vamos dar as alternativas, pessoal? Olha a alternativa A, pessoal. Olha a alternativa A. O acusado poderá ser absolvido com base no princípio da insignificância, já que o valor dos objetos subtraídos era ínfimo e estes foram integralmente restituídos ao supermercado. Então veja, pessoal, né? Aqui está sendo cobrado dos senhores aquele posicionamento que eu falei a respeito do que era considerado valor inexpressivo de lesão ao bem jurídico nos crimes patrimoniais. Eu disse para os senhores que, regra geral, né, o STJ vem entendendo como inexpressividade de lesão, quando se trata de crime patrimonial, que o prejuízo suportado pela vítima não seja superior a 10% do salário mínimo. Né? A alternativa aqui está falando de que seria aplicado o princípio da insignificância? Não. Por quê? Porque na questão está mencionado que o valor dos bens subtraídos equivale a 33%, ou seja, 1/3 do salário mínimo. Então, os senhores não deveriam marcar a alternativa A. Vamos lá? Alternativa B, né? Não está relacionado ao princípio da insignificância, mas vamos trabalhar aqui de forma bem clara. Não é o nosso objetivo, não é o nosso foco aqui abordar esse tema não, pessoal. Mas vamos lá. Em razão da existência desse sistema de monitoramento de vídeo no supermercado, trata-se de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado. Então veja, pessoal, né? O crime impossível é um instituto em que afasta a produção do resultado. De acordo com o artigo 17 do Código Penal, crime impossível é aquele que jamais se consumará pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Isso é o crime impossível. Então, se discutia muito, se o sistema de monitoramento de câmera em estabelecimentos comerciais se tornava o crime impossível, querendo fazer um paralelo com a súmula 145 do STF, que trata lá do flagrante preparado. E aí, então, no âmbito das cortes superiores e principalmente no STJ, firmou-se o entendimento que a existência de câmara em estabelecimentos comerciais e seguranças, isso por si só não é suficiente para se falar em crime impossível. É o teor da súmula 567 do STJ. Então, essa alternativa B aqui, a gente vai responder com a súmula 567. Como não se trata do nosso tema, eu nem vou replicar essa súmula aqui. Mas vai lá, pessoal, façam a leitura da súmula 567, que vocês vão perceber que não poderia marcar essa alternativa B de bola. Alternativa C. Não houve a consumação do furto, porque o homem foi preso em flagrante logo depois de evadir do supermercado. Está incorreta essa alternativa, pessoal. Aqui o que está se querendo discutir ou querendo extrair dos senhores candidatos é em que momento que se consuma o crime de furto ou o crime de roubo. Também havia divergência na doutrina e na jurisprudência em qual momento que se consumava esse crime de furto, se adotava a teoria da Blássio ou a teoria da Amócio. E aí, o STJ, com a edição da súmula 582, entendeu que o crime de... Lá está falando crime de roubo, mas se aplica também ao crime de furto. Que tanto o crime de roubo como o crime de furto se consuma no momento em que há a inversão da posse. Mesmo que essa posse seja breve.
não exigindo que essa posse seja mansa e pacífica. E mais, mesmo que haja perseguição logo após a subtração ao autor da subtração. Esse é o entendimento constante da súmula 582. Então a alternativa C está incorreta com base na súmula 582. Né? Alternativa D, pessoal. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Né? Mencionei para os senhores que esse tema aqui ele é um pouco controvertido, mas o STF no habeas corpus 123734 de Minas Gerais, né, assentou o entendimento que a reincidência por si só não é impeditivo para o reconhecimento do princípio da insignificância, tá? Então, a alternativa correta, os senhores deveriam marcar a alternativa D de dado, né? E por fim, a alternativa A, a alternativa E, trata-se lá da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Né? Diz lá, não cabe ao caso a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência específica. Né? Segundo o entendimento da terceira sessão do STJ, hoje, né, a interpretação que se deve dar ao artigo 67 do Código Penal, onde que lá trata da preponderância das atenuantes ou agravantes, é no sentido de que a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Né? Então, a confissão ela se compensa com a agravante da reincidência. Então, a alternativa é incorreta. Nessa questão aí, pessoal, então, os senhores deveriam marcar a alternativa D de dado. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Ok? Vamos lá, então, para a nossa última questão. Questão aqui, então, pessoal, Defensor Público do Tocantins, CESP 2016. Com relação aos princípios da insignificância e da irrelevância penal do fato, assinale a opção correta. Então veja, o que é princípio da insignificância? É aqui que nós chamamos, nessa ótica dessa questão, é aqui que nós chamamos de insignificância própria. O que é princípio da irrelevância penal do fato? É o que nós chamamos então de princípio da insignificância imprópria. Essa nomenclatura aqui é utilizada por Luiz Flávio Gomes. E aí, pessoal, a gente tem que ter em mente que a resposta dessa questão ela foi baseada, principalmente pelo posicionamento do Luiz Flávio Gomes, tá certo? Vamos lá. Os princípios da insignificância e da irrelevância penal do fato não contam com previsão expressa no direito penal brasileiro. Essa alternativa aí, eles deram como incorreta. Eles deram como incorreta. Por quê, pessoal? Veja, eu disse para os senhores, e isso é fato, não há controvérsia nenhuma, de que o princípio da insignificância própria não há previsão legal. Não há previsão legal. Só porque o princípio da insignificância imprópria, eu particularmente entendo também que não há previsão legal a respeito dela. A gente utiliza o artigo 59 do Código Penal para, a partir dele, então, aplicar esse princípio da bagatela imprópria. Só porque o Luiz Flávio Gomes ele fala que esse dispositivo legal, artigo 59, parte final, quando lá fala da desnecessidade da aplicação da pena, ou se aplicar a pena quando necessária, ele entende que esse dispositivo é que está tratando
tratando da insignificância imprópria. Então foi com base nesse ensinamento que o examinador, então, considerou essa alternativa incorreta, né? Eu particularmente entendo, né? Eu entendo que ela estaria correta. Porque, na minha visão, nem significância própria, nem significância imprópria tem base legal, né? Não tem nenhuma previsão na lei. A gente extrai de um dispositivo legal aquilo que nós chamamos da insignificância, ou para justificar a insignificância imprópria, mas ela não é especificamente tratando sobre esse tema. Por isso eu entendo que ela deveria ser dada como correta, mas com base no ensinamento do Luiz Flávio Gomes, foi dado como incorreta. Vamos lá. O reconhecimento do princípio da irrelevância penal do fato implica a atipicidade da conduta do agente. Olha aí, pessoal. Viram? Né? O princípio da insignificância própria, ele sim, exclui a tipicidade material. E o princípio da insignificância imprópria, ou o princípio da irrelevância penal do fato, pessoal? Eu disse para os senhores, que embora eu tenha posicionamento contrário, né, eu disse aos senhores que a maioria da doutrina entende que se trata de uma causa extintiva da punibilidade, fazendo um paralelo com o perdão judicial e até mesmo com as escusas absolutórias, né? Então a maioria da doutrina entende que o princípio da irrelevância penal do fato, ou o princípio da insignificância imprópria, é uma causa extintiva da punibilidade. Beleza? Então, alternativa B, os senhores também não poderiam marcar. Alternativa C. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de forma concomitante de certos requisitos estabelecidos pelo STF, os quais têm relação apenas com o desvalor da conduta do agente e não com o resultado por ele ocasionado. Falso, pessoal, né? Falso. Vejam lá os vetores que nós vimos, né? Mínima ofensividade da conduta, né? Aí é desvalor da conduta, né? Ausência de periculosidade da ação, né? Aí desvalores da conduta, né? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, aí referente à conduta, né? Mas inexpressividade da lesão ao bem jurídico, ou seja, com o resultado que foi praticado. Então também isso aí, o resultado que foi produzido, a consequência daquele crime, também tem que ser observado para se reconhecer o princípio da insignificância. Então, por isso, alternativa incorreta, né? Então veja, pessoal, alternativa D de dado. Vamos analisar? A existência de condenações criminais pretéritas imputadas ao indivíduo impede a posterior aplicação do princípio de insignificância, consoante a jurisprudência do STF. Verdadeira, pessoal. Né? Nesse caso aqui, quando eu estou falando de condenações anteriores, eu estou afirmando que aquele réu tem uma habitualidade criminosa, que aquele réu ele é contumaz na prática de crime. E nesse caso específico, a habitualidade criminosa vem sendo entendido pelo STF como uma maior reprovabilidade da conduta social do agente, né? E por isso não pode ser aplicado o princípio da insignificância, até porque você estaria então fomentando a impunidade, né? E incentivando a prática de novos delitos. Então a reiteração criminosa, a habitualidade criminosa impede o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme entendimento do STF e STJ. A alternativa E está errada e vamos ver por quê. Infração bagatelar imprópria é a que surge sem nenhuma relevância penal, porque não há desvalor da ação ou um relevante desvalor do resultado que mereça a incidência do direito penal. Falso, pessoal. Essa concepção aí é da insignificância própria.
né? Por isso que na insignificância própria você está tirando a tipicidade material, porque não há aquela conduta, não há um desvalor e nem se produz um desvalor do resultado. Isso é insignificância própria. Vocês viram que na insignificância imprópria o fato nasce relevante, né? O fato vai ser típico, ilícito e o agente culpável, né? Há um desvalor da conduta e do resultado na prática daquele fato. Só porque, em razão das circunstâncias, né, que ocorreram durante o fato ou que se produziu posteriormente aquele fato, aquelas circunstâncias indicam que não há necessidade de aplicação da pena. Por isso que é causa, como segundo a maioria da doutrina, extintiva da punibilidade, né? Há um desvalor da conduta, há um desvalor do resultado, né? Mas se deixa de aplicar a sanção penal. Isso é princípio da insignificância. Ok, pessoal? Então, né, depois de 5 vídeos aí, abordamos os principais pontos sobre o princípio da insignificância, né? Vimos como esse tema é cobrado em concursos públicos, né? De uma questãozinha mais simples, como foi lá no DPE do Mato Grosso, até essas questões mais complexas, como questão do juiz do Ceará e da Defensoria do Tocantins, mas todos esses temas, né, foram explicados durante esses 4 vídeos anteriores aí que nós abordamos para os senhores. Então, quem não assistiu aos vídeos anteriores, assistam, né, que os senhores vão ter com certeza, né, um engrandecimento sobre o conhecimento desse princípio da insignificância, que apesar de não haver base legal, né, principalmente o princípio da insignificância próprio, ele é bastante aplicado no direito penal, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo, né? Comente com seus colegas, convide os seus colegas para se inscrever no nosso canal, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais disseminado, né, vão ser essas orientações, essas dicas que nós estamos passando aqui para os senhores, tá? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade com a nova temática agora.